Bom dia a todos. Então, mais uma vez, estamos reunidos para o trabalho de conclusão de curso, agora da Aline Luiza Schmidt. Agradeço primeiramente ao professor José Gonçalves da Silva pela participação, ela participa de sempre. E para a Aline também agradeço pela dedicação nesses meses. Eu sei que foi um trabalho bem árduo, né, e também ao programa do governo. Então, a Aline hoje vai defender o tema desdobramento da variação fenotípica da aveia branca por covariáveis meteorológicas e geográficas. É importante, nós temos que agradecer também a pessoa que não está aqui, que é a professora Nádia, a professora que nos forneceu, então, e nos ajudou a juntar toda essa informação, e a Comissão Brasileira de Pesquisa em Aveia. Tá bom? Aline, fique à vontade. Bom dia a todos, então. Meu nome é Aline Luiza Schmidt, eu sou o curso de agronomia, então vou apresentar então meu trabalho de conclusão de curso intitulado Desdobramento da variação fenotípica da aveia branca, então, por covariáveis meteorológicas e geográficas. Meu professor orientador, então, é o professor Dr. Ivan Ricardo Carvalho e a banca examinadora é o professor Dr. José Antônio Gonçalves da Silva. Bom, a aveia branca, então, é uma gramínea de inverno cultivada principalmente na região sul do Brasil. Ela é muito utilizada tanto para alimentação animal na forma de forragens, fenos ou silagem na forma de ração também, ou na alimentação humana na forma de farinhas ou de flocos. Isso porque, então, na estrutura do seu grão se encontram fibras solúveis alimentares, principalmente a beta-glucano. A aveia branca, então, ela está entre o que é o quinto cereal, então, mais cultivado no Brasil, com uma área total de 503 mil hectares e uma produtividade de 2.271 hectares no ano de 2021. A área de cultivo da aveia branca, então, ela se estende do sul, sudeste e parte do centro-oeste. O seu potencial produtivo, então, ele está relacionado principalmente ao melhoramento genético e ao correto posicionamento, então, dos genótipos dentro dos ambientes. As principais variáveis, então, que interferem no desenvolvimento da cultura da aveia é a precipitação, as temperaturas médias, mínimas e máximas e o fotoperíodo. Dentro dele, isso porque, então, eles interferem diretamente nos subperíodos de desenvolvimento dessa cultura. Sendo assim, então, muitas são as dificuldades que se encontram, então, no correto posicionamento dos genótipos, pelos ambientes se tornarem cada vez mais contrastantes. Dessa forma, então, o objetivo do trabalho é decompor a influência das variáveis meteorológicas e geográficas, então, no posicionamento dos diferentes genótipos de aveia branca em distintos ambientes do Brasil. Revisão de literatura. A aveia branca, então, ela teve origem na Ásia e no Oriente Médio. Ela foi trazida para a América do Sul, primeiramente para a Argentina e para o Uruguai, e após isso, então, ela foi introduzida no Brasil. Porém, essas cultivares, elas apresentavam baixa produtividade. Dessa forma, então, os estudos de melhoramento genético, principalmente na região sul, eles vêm, então, para trazer genótipos que apresentem uma maior adaptabilidade e estabilidade. Aqui nós temos, então, todas as cultivares, todos os genótipos que foram utilizados para a realização da avaliação nesse TCC, a produtividade média de cada uma das culturas, o seu ciclo de desenvolvimento e a tolerância e a susceptibilidade dessas culturas, então, à ferrugem do colmo, ferrugem da folha e ao acamamento. Os genótipos, então, quando eles são cultivados em distintos ambientes, eles vão apresentar, então, diferentes produtividades. Essas diferenças de produtividades, então, elas se dão principalmente pela interação entre genótipo e ambiente. Porém, os métodos de avaliação da interação genótipo-ambiente, eles não fornecem, então, uma compreensão muito profunda da adaptabilidade e da estabilidade dos genótipos. Dessa forma, então, os métodos que especifiquem adaptabilidade e estabilidade são melhores para essa identificação.
A adaptabilidade, então, ela se refere à capacidade que os genótipos vão ter de aproveitar, então, de maneira mais vantajosa os estímulos que vão ser dados pelo ambiente. Já a estabilidade, ela se refere, então, à capacidade que os genótipos vão demonstrar o comportamento que vai ser previsível, então, em função dos estímulos ambientais. Alguns métodos que são utilizados para essa identificação da adaptabilidade e da estabilidade dos genótipos é o ggEBplot, que ele estuda, então, o efeito principal do genótipo mais a interação genótipo versus ambiente e representa ela, então, de maneira gráfica. E a norma de reação, então, que ela estuda a expressão fenotípica através, então, de um padrão de reações que essas plantas vão ter às variações do ambiente. Algumas das variáveis, então, que estão ótimo, então, para a cultura em relação à precipitação, são 4 milímetros por dia. Das temperaturas, então, a temperatura mínima ótima para a cultura é de 7 graus, a temperatura média é de 25 e a temperatura máxima é de 32 graus. O ótimo para a cultura em relação à altitude é de mais ou menos 800 metros acima do nível do mar, e em relação à latitude, são as latitudes de 35 e 50 graus. Materiais e métodos, então. Aqui nessa figura nós temos representado o mapa do Brasil, com a localização de cada um dos estados onde foram realizados os experimentos pela Comissão Brasileira. Aqui está o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Nessa outra figura aqui nós temos a representação, então, de cada uma das cidades onde foram realizados os experimentos. No Rio Grande do Sul, então, nós temos Pelotas, Eldorado do Sul, Santa Teresa, Itaqui, Augusto Pestana, 13 de Maio e Passo Fundo. Em Santa Catarina, nós temos Lages e Campos Novos. No Paraná, temos Pato Branco, Arapoti, Cascavel, Mauá da Serra, Londrina, Guarapuava, Tibage, Castro e Ponta Grossa. E em São Paulo, Itaberá, Capão Bonito e São Carlos. Nessa tabela aqui, então, nós temos a representação dos ambientes onde foram realizados os experimentos, que estão representados aqui a sigla de cada um deles, os estados que a cada um deles pertence, a latitude e a longitude de cada um dos ambientes, a altitude média de cada um desses locais e as suas características em relação ao solo e ao clima. O delhamento experimental ele foi realizado blocos ao acaso com um esquema fatorial incompleto, tendo 3 repetições e 2 tratamentos, que foram dos 39 genótipos e os 21 ambientes. A semeadura, então, ela é realizada geralmente na segunda quinzena de maio, com uma densidade de 400 sementes por metro quadrado e uma adubação de base, então, de 200 kg por hectare, com um adubo formulado 3,15,10. O espaçamento de linha entre linhas são de 5 metros de linha e entre linhas 0,17, sendo que são 5 linhas para cada um dos blocos. Entre as variáveis que foram estudadas, então, a temperatura máxima do ar, temperatura média, temperatura mínima e a precipitação pluviométrica, os dados foram retirados da plataforma NASA Power e os dados, então, referente à altitude, latitude e longitude foram retirados de artigos. Opa. Desculpa. Que nós temos representado, então, nessa tabela, novamente, os genótipos que foram utilizados para o experimento, o seu ciclo de desenvolvimento em dias, os obtentores de cada um desses genótipos e os estados a que eles, então, são recomendados. Avaliou-se, então, o pressuposto de normalidade do erro e homogeneidade das variáveis residuais da variância da produção de grãos. Após isso, então,
foi aplicada, então, a análise de variância conjunta, 100% de probabilidade pelo TSF, entre os ambientes que receberam os genótipos, para evidenciar, então, de forma conjunta as informações da interação genótipo-ambiente. As médias de cada um dos genótipos, então, foram utilizadas para representar o mapa de calor que indica, então, a presença de interação genótipo versus ambiente. Sendo evidenciado, então, que houve a interação, se aplicou a análise GGE, considerando, então, a produção de grãos dos genótipos, para determinar a contribuição, então, das variáveis geográficas e meteorológicas na variabilidade biológica dos genótipos, ele se selecioná-los para o uso na norma de reação, então, se aplicou a análise de fatores. As informações das variáveis meteorológicas e geográficas de produtividade de grãos de cada um dos genótipos, independente do ambiente, então, eles foram submetidos à estatística de tendência central, então, a fim de compreender os seus valores médios. E com as variáveis meteorológicas, geográficas e a produtividade de grãos, foi aplicada a análise de correlação linear de Pearson, a 5% de probabilidade de erro, pelo teste de Student. Então, todas essas análises foram realizadas através do software R. Resultados e discussões. Nessa primeira tabela, então, é da análise descritiva das variáveis climáticas e quantitativas, onde aqui nós temos representados cada um dos anos que foi realizado o experimento, que foi de 2009 a 2001, e a média de todas as variáveis, temperatura média, temperatura mínima, temperatura máxima, precipitação e produtividade de grãos, que ocorreram dos genótipos nesses anos. Sendo que no ano de 2009 foi identificada, então, a menor produtividade da aveia e com uma precipitação superior à média recomendada para a cultura, então, que são dos 120 milímetros por dia. Os anos de 2011 e 2016 foram identificados como os anos que obtiveram os maiores rendimentos de grãos da aveia, porém a precipitação nesses 2 anos foi inferior aos 120 milímetros. Nessa outra parte da tabela aqui nós temos a representação dos ambientes e das variáveis que influenciaram no rendimento de grãos. Observou-se, então, que no ambiente E20, que é 13 de maio, se obteve uma das maiores produtividades, da mesma forma que o ambiente E9, Itaberá, e o ambiente E6, Castro. Em cada um desses ambientes, então, a altitude foi de 740 a 996 metros acima do nível normal, acima do nível do mar, desculpa. Os ambientes, então, identificados com as menores produtividades foi em Pelotas, que é o ambiente E16, e em Itaqui, que é o ambiente E10. E nesses ambientes, então, eles apresentam altitudes médias de 13 a 76 metros. Levando em consideração, então, somente a produtividade de grãos para os genótipos, foi observado, então, que para o genótipo RS penca, o RS guria e IPR Afrodite se obteve as maiores produtividades. Já os genótipos que expressaram as menores produtividades foi o PF20 Teixeirinha, o PF16, o PF15, o FRGS19, o FRGS14 e a IPR Andrômeda. Essa nossa próxima figura aqui, então, ela representa a análise descritiva da produtividade de grãos, que evidenciou, então, a interação genótipo-ambiente da aveia. Nesse gráfico, então, as colorações azul mais escuro, elas representam as menores produtividades, e as colorações com coloração amarela, desculpa, eles apresentam maiores produtividades. Como se observa aqui, o ambiente E10, que é em Itaqui, ele demonstrou os menores
produtividades de grãos da aveia. Entre eles, então, os genótipos que evidenciaram menores produtividades foi a IPR Andrômeda, a URS Monarca e a FAEN 007. Já o ambiente que demonstrou as maiores produtividades foi 13 de maio, sendo que o genótipo foi a UPF Fuerza, IPR Artemis, IPR Afrodite, FAEN 007 e FAEN Carna Sul. Além disso, então, como vocês podem observar aqui, tem alguns ambientes que estão em coloração cinza. Isso representa, então, que ocorreu a perdas de alguns dados nesses ambientes. Entre eles, então, foi Cascavel, Campos Novo, Pato Branco e Itaqui. A nossa próxima figura, então, ela representa o gráfico da correlação linear da produtividade de grãos, as variáveis meteorológicas e geográficas que foram avaliadas. Desculpa. Os ambientes, então, aqui se observa que para o rendimento de grãos, a altitude e a latitude e a longitude, então, eles tiveram uma intensidade moderada sobre o rendimento de grãos e um sentido de correlação positivo. A altitude, por sua vez, ela teve uma correlação positiva sobre a temperatura mínima, a temperatura média e a temperatura máxima, com uma intensidade baixa. Fritson, então, ele já afirma que em experimentos realizados em Santa Catarina e em Paraná, que com o aumento da altitude, então, se tem uma diminuição da temperatura. Ao se avaliar, então, a correlação da temperatura média e da temperatura máxima sobre a temperatura mínima, se observa, então, que essas duas variáveis têm uma intensidade forte sobre ela e um sentido de correlação positivo. Já para a temperatura média, a temperatura máxima, então, ela tem uma correlação positiva com intensidade forte. Em relação à precipitação, então, a altitude e a latitude, ela proporciona uma intensidade baixa, porém com um sentido de correlação negativo. O que nos diz, então, que quando ocorre o aumento de uma dessas variáveis, vai ocorrer a diminuição da outra. Da mesma forma que ocorreu aqui, então, para a correlação da temperatura mínima, média e máxima sobre a precipitação. Porém, a intensidade dela foi moderada. E para o rendimento de grãos, a precipitação, então, ela tem uma intensidade baixa sobre a produtividade de grãos, porém também com sentido negativo. O que diz, então, que quando ocorre o aumento de uma dessas variáveis, vai ocorrer a diminuição da outra, ao contrário do que ocorre quando a correlação tem sentido positivo. Quando ocorre o aumento de uma, ocorre o aumento da outra também. Aqui, então, na análise biplot GGE para a produtividade de grãos, então, se observa para o gráfico 1, então, que representa qual deles vai combinar com qual. Temos a formação de um polígono. Na ponta desses polígonos, então, se encontram os genótipos de alta produtividade. Entre eles, então, temos a URS Monarca, a UPF 15, a IAC 7, a URS Fapa Slava, o RS Guapa, a Brisa Sul, o RS Corona, IPR Afrodite, o PFA Fuerza e a IPR Artemis. Além disso, então, os genótipos que se encontram dentro desse polígono são considerados genótipos de menor produtividade. Já em relação aos ambientes, os ambientes que vão se encontrar dentro vão apresentar uma maior estabilidade, os genótipos os ambientes que se encontram fora desse polígono são os ambientes de menor estabilidade. Além disso, então, se tem a formação de 9 megaambientes.
No mega ambiente 1, se tem, então, os genótipos de alta produtividade, o RS Monarca e EPR Artemis. E os ambientes aqui, eles são mais estáveis, então é Eldorado do Sul e Pelotas. No mega ambiente 2, por sua vez, se tem o ambiente 3 de maio, que apresenta uma maior estabilidade, e o genótipo de alta produtividade, o PFA Fuerza. No mega ambiente 3, então, nós não temos nenhum genótipo de alta produtividade, porém se tem os ambientes estáveis Santa Teresa, Campos Novos e Passo Fundo. No mega ambiente 5, é o mega ambiente que tem maior quantidade de genótipos e de ambientes estáveis para eles. Entre eles temos os ambientes Ponta Grossa, Augusto Pestana, São Carlos e Itaqui, onde os genótipos de alta produtividade que foram observados, então, foi o RS Guria, Brisa Sul, o RS Guapa e o RS Fapa Eslava. São observados também aqui que em alguns megaambientes não se tem a localização de nenhum ambiente. Como lá do Sul já diz em 2017, que esses ambientes, esses genótipos que não têm nenhum ambiente, eles têm um baixo desempenho produtivo em todos eles. Na outra parte do gráfico, então, onde é que nós temos a média versus a estabilidade, se observe, então, que os genótipos, o RS Carla Sul, o RS Brava e o RS Corona, então, eles apresentam alta estabilidade nos ambientes Augusto Pestana, Ponta Grossa, Santa Teresa e 13 de Maio. Aqui, então, nós começamos com os gráficos de norma de reação. O primeiro, então, é a norma de reação do valor genético médio da produtividade de grãos em relação à inclinação genética do genótipo, que é a responsividade. Os genótipos, então, que se encontram sobre o grau 1, são os que apresentam uma estabilidade geral. Os ambientes que vão se encontrar superior a eles apresentam uma adaptação específica nos ambientes. O que se encontra abaixo do coeficiente 1, eles apresentam uma adaptação a ambientes desfavoráveis. Dessa forma, então, o genótipo G29, que é o RS Charrua, ela apresentou, então, uma adaptação específica aos ambientes e uma produtividade superior à média dos genótipos. Já o genótipo G10, G8 e G7, que é IAC 7, FAEN 5, Xia Sul e Aloise FAPA 4, eles apresentam adaptação geral aos ambientes, porém eles têm uma média de produtividade inferior à média geral. Já o genótipo G36, o RS Penca, ele tem uma adaptação específica a ambientes desfavoráveis e também uma produtividade de grãos superior à média dos genótipos. Os genótipos G24, G15 e G33, como eles estão sobre o coeficiente 1, eles apresentam, então, uma adaptação geral aos ambientes e um valor genético acima da média, sendo que esses, então, são os melhores genótipos. Outro gráfico da norma de reação, então, porém, esse aqui avalia a instabilidade dos genótipos em relação à média deles. Os genótipos se encontram no quadrante 1, eles apresentam uma menor estabilidade e um maior rendimento de grãos. Se encontram no quadrante 2, eles apresentam uma menor instabilidade e um menor rendimento de grãos, que se encontram no quadrante 3, eles apresentam uma maior estabilidade, porém um menor rendimento de grãos, e os genótipos se encontram no ambiente 4, eles apresentam
uma maior estabilidade e um maior rendimento de grãos. Dessa forma, então, o genótipo G23 e G13 eles apresentam uma menor estabilidade, porém eles têm um maior rendimento de grãos. Já o genótipo G16 e G12, eles apresentam uma alta instabilidade e um menor rendimento de grãos. Já o genótipo G29, G4 e G34, que é o RS Guria, o RS Charrua e FAEM 006, eles são os genótipos que apresentam a maior estabilidade e apresentam também o maior rendimento de grãos. Nesse gráfico aqui da norma de reação, então, nós temos a variância residual, a instabilidade, e a capacidade de resposta média dos genótipos, que é a adaptabilidade de cada um deles. Os genótipos que se encontram aqui, eles apresentam uma adaptabilidade específica a ambientes favoráveis e uma maior instabilidade. Os genótipos que se encontram aqui, eles apresentam uma adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis e uma maior instabilidade. Os genótipos que vamos encontrar nesse quadrante aqui, eles apresentam uma adaptabilidade a ambientes desfavoráveis e uma maior estabilidade. Os genótipos que se encontram nesse ambiente aqui, eles apresentam, então, adaptabilidade específica aos ambientes e apresentam uma estabilidade maior. Dessa forma, então, o genótipo G16 e G12, que é o PF15 e IPR Andrômeda, eles apresentam uma maior instabilidade e adaptabilidade específica aos ambientes. O genótipo G4 e G29, que é a FAEM 006 e a URS Charrua, elas apresentam uma adaptabilidade específica a ambientes favoráveis e eles são estáveis. Já o genótipo G7, que é a Bárbara Sul, por estar em cima do coeficiente 1, ele apresenta, então, uma adaptabilidade geral aos ambientes e uma maior estabilidade, sendo que esse foi observado, então, como o genótipo melhor para os ambientes. Aqui, então, nós temos a tabela do coeficiente geral de composição biológica em covariáveis meteorológicas e geográficas. Os valores, então, do coeficiente angular múltiplo, que é o C, e da porcentagem de cada uma das variáveis, latitude, altitude, temperatura média, temperatura máxima, temperatura mínima e a precipitação, foram utilizados, então, para criar os gráficos a seguir. O coeficiente angular múltiplo ele foi utilizado, então, para criar o gráfico de responsibilidade estratificada pelas variáveis meteorológicas e geográficas, que está no slide 26, já a porcentagem de cada uma das variáveis, então, foi utilizado para criar o gráfico da decomposição da variável biológica em covariáveis meteorológicas. Aqui, então, nós temos a figura da decomposição da variabilidade biológica em covariáveis meteorológicas. Onde a altitude, então, ela é representada pela coloração cor-de-rosa mais clarinha, que está aqui em cima. A latitude é representada pela coloração marrom. A precipitação, então, no gráfico é representada pela coloração verde. A temperatura máxima é representada pela coloração azul. A temperatura média pela coloração a expressão dos genótipos foi dada desses genótipos aqui, dada principalmente, então, pela latitude, onde a maioria deles, então, a explicabilidade dela é superior a 50% em relação à latitude. Já o RS Monarca, a explicabilidade dela se deu em relação, então, à altitude, que foi de 30%. A temperatura mínima, então, ela explicou
38 a 54% do desse genótipo. Cuida, Aline, para não estar batendo no computador, está dando interferência. Pode continuar. Interferência? Tá bom, desculpa. Aqui tem alguns dos genótipos que tiveram uma explicabilidade de mais de uma das variáveis, como a temperatura aqui e a latitude, que explicaram o PF20 TX. A precipitação, a temperatura mínima, a latitude, eles explicaram a IPF Andrômeda. A aplicabilidade dela foi de 20% para a precipitação e para... Tá um pouquinho baixo, Ivan. Não sei se é eu que não estou escutando. Eu não estou conseguindo escutar. Eu acho que é a Aline. Não, mas tá bem, Aline. Pode, segue. Não, segue. Ficou melhor assim, professor? Melhorou. Tá um pouco melhor agora. Tá bom. Como eu estava falando, continuando então, para o genótipo IPR Andrômeda, então a explicabilidade do rendimento de grãos foi dado por mais de uma dessas covariáveis, sendo que no momento que for feito... Não mexe no mouse, Aline. Não mexe no mouse. Acho que é isso. Pode continuar. Então, que a idade então dela, no momento então que for feita a indicação da IPR Andrômeda, vai ser levada em consideração principalmente a precipitação que ocorrer naquele ano e a latitude. Já o PF18, então, a explicabilidade da produtividade dela foi pela temperatura média, temperatura mínima e pela temperatura máxima, sendo que então, no momento que for feita a indicação desses genótipos para o próximo ano, vai levar em consideração essas variáveis. Melhorou agora, professor? Não, parece que tá com vento aí. Agora. Eu acho que tira o mouse, de repente, do computador. Desconecta ele. Ou... Dá um segundo, professor. Eu vou botar o controle de novo, melhora. Tá melhorando. Agora melhorou. Melhorou? Não sei o que é. Desculpa. Ficou melhor. Vamos, entra com o teu celular, com o áudio do teu celular. Entra na... Tá, é isso. Deixa eu só sair aqui para mim na apresentação e ligar o microfone do computador, então. Tá, eu... Isso, agora desliga o áudio do teu... O volume do teu computador e fica só com o celular e a tela do computador. Isso. Melhorou assim o áudio agora, professor? Ótimo. Pode botar a Então, apresentação desculpe novo. por esse Não, tranquilo. inconveniente. Que normalmente o microfone do meu computador funcionava normal. Eu vou retornar a apresentação aqui, então. Tá me escutando melhor agora, professor? Já vem da tabela dos coeficientes lá em cima. A de cima, aí. Essa aí, até aí eu não escutei nada para baixo. Essa aí? Essa aí. Então, eu irei continuar aqui. Retomando, então, aqui nós temos a tabela do coeficiente geral de decomposição em covariáveis meteorológicas e geográficas.
Aqui em cima nós temos então as variáveis latitude, altitude, temperatura média, temperatura máxima, temperatura mínima e a precipitação, onde o valor do coeficiente angular múltiplo foi utilizado então para criar o gráfico da responsividade específica pelas variáveis meteorológicas e geográficas e a porcentagem de cada um dos valores das variáveis foi utilizada então para criar o gráfico da decomposição da variabilidade biológica e com variáveis meteorológicas e geográficas do slide 25. Retomando então aqui o gráfico da decomposição da variabilidade biológica e com variáveis meteorológicas e geográficas. O gráfico então ele representa da coloração cor-de-rosa aqui em cima a altitude, a latitude representada pela coloração marrom e a precipitação pela coloração verde. Já a temperatura máxima representada pela coloração azul, a temperatura média pela coloração roxa e a temperatura mínima pela coloração cor-de-rosa, mais escura. Os genótipos que tiveram a maior explicabilidade do seu rendimento de grãos pela latitude são os que estão constando aqui, sendo que essa explicabilidade para a maioria deles foi superior a 50%. Então, no momento que for levado em consideração a indicação desses genótipos, se deve considerar a latitude dos ambientes, desses ambientes. A URS Monarca, ela teve a explicabilidade da produtividade de grãos dela influenciada, então, pela altitude, que foi de 30%. A temperatura mínima, então, influenciou a cultivar Alba Sul, o FRGS 14, o FRGS 19, o PF 15, o PF 16, o RS 22, o RS Penca e a Louise Faba 4. Sendo que essa influência da temperatura mínima, então, ela foi superior, então, a 50% para esses genótipos. Alguns genótipos, então, a explicabilidade da produtividade de grãos foi dada por mais de uma das covariáveis, sendo que a temperatura mínima e a latitude, ela explicou para os genótipos do PF 20 Teixeirinha e o PF Temprano. A IPR Andrômeda, então, a explicabilidade para o rendimento de grãos dela foi dado em 19% pela temperatura mínima, 21% pela precipitação e 27% pela latitude. Então, que no momento que for indicado o genótipo IPR Andrômeda, deve-se levar em consideração, então, a precipitação que vai ocorrer naquele ano. Já para o PF18, a explicabilidade se deu, então, pelas variáveis temperatura média, temperatura mínima e pela temperatura máxima. Aqui nós temos o gráfico, então, responsividade estratificada pelas variáveis meteorológicas geográficas. Eu ampliei essa figura para os slides seguintes para ter uma melhor observação deles. Aqui, então, nós temos a latitude, a altitude e a temperatura média. Sendo que a latitude, então, ela vai potencializar o desempenho do genótipo, pois o coeficiente de inclinação dele é negativo, pois os genótipos se encontram todos acima da linha do zero. Já para a altitude, então, o coeficiente de inclinação dele deu negativo. Dessa forma, então, porém de menores magnitudes. Já para a temperatura média, então, o coeficiente de inclinação dele ele foi negativo. Os genótipos, então, eles vão apresentar uma sensibilidade negativa. À medida, então, que se tem uma diminuição da temperatura média, ocorre, então, um decréscimo no rendimento de grãos. Porém, para o genótipo G35, que é o RS Monarca, a influência dessa variável vai ser menor do que para o genótipo G36 e G17. Para as variáveis temperatura máxima, temperatura mínima e a precipitação. Na temperatura máxima, então, vai ser potencializado o rendimento de
grãos dos genótipos quando se tem um aumento dessa temperatura, pois o coeficiente de inclinação dele é positivo para a temperatura máxima. Da mesma forma, então, que ocorreu para a temperatura mínima, da mesma forma, então, que ocorreu para a temperatura máxima do ar, o coeficiente de inclinação dele foi positivo. Da mesma forma que ocorreu um aumento dessa temperatura mínima, ocorreu um aumento da produtividade. Para a precipitação, então, o coeficiente de inclinação observado foi negativo, porém, como eles estão mais próximos à linha, foi de menores magnitudes. Somente para IPR Andrômeda que foi positivo. Porém, a sensibilidade demonstrada pelos genótipos, a variável é mais baixa. Conclusão, então. Pelo método GGE, então, para os ambientes Eldorado do Sul, Pelotas, o maior desempenho foi observado pelos genótipos do RS Monarca e PR Artemis. E no ambiente 13 Maio, o genótipo com maiores desempenhos foi o PR Fuerza. Os ambientes Santa Teresa, Campos Novos e Passo Fundo demonstraram maior estabilidade, sendo que os genótipos mais indicados para esses ambientes foram a FAEM 007 e a URS Guará. Augusto Pestana, Ponta Grossa, São Carlos e Itaqui, os genótipos de alto desempenho mais adaptados foram o RS Buria, Brisa Sul, o RS Guapa, o RS Fapa Eslava. Os genótipos mais estáveis foram o RS Corona, o RS Brava e FAEM Carla Sul nos ambientes Augusto Pestana, Ponta Grossa e Santa Teresa. Já a norma de reação, então, ela demonstrou que o genótipo UPF-PS Farroupilha, o PFA Galdéria e o RS Guará, então, demonstraram adaptabilidade geral aos ambientes. Já o RS PEN, que ela tem adaptabilidade específica a ambientes favoráveis. E a FAEM 06 e o RS Charrua, então, ela expressa alta estabilidade e rendimento de grãos de genótipos. A inclinação negativa, então, expressa maior sensibilidade aos genótipos à variável, sendo que a altitude, a temperatura média, a precipitação indica então uma inclinação negativa, e a latitude, a temperatura mínima e temperatura máxima, então, demonstram o aumento da produtividade dos genótipos. Referências, então. Quero agradecer, então, primeiramente ao professor Ivan e ao professor José, que aceitaram estar aqui, ao Programa de Melhoramento Genético, a Unijuí e a Comissão Brasileira da Aveia pela disponibilidade dos dados. Eu te dou parabéns, Aline, pela apresentação, foram 40 minutos. Queria que tu falasse um pouco mais próximo do microfone. Eu acho que tu fecha a tua apresentação, que fica mais leve aí para a conexão. Então, eu oscilando aí para ti.